Muito bem, obrigado pelas palavras do senador Jorge Cajuru e que o público, né, o ouvinte, o telespectador, o internauta, tire as suas conclusões a respeito dessa bela entrevista do repórter Pedro Henrique Rabelo, né? A gente está comemorando um ano da nova gestão Júnior e com uma das novidades sendo que a gente está mandando uma equipe para Brasília sempre. Na verdade, são duas equipes num trabalho exclusivo para o estado de Goiás. Júnior. É isso aí, acho que a gente fez isso há 21 anos atrás, né? Na época do programa do Paulo Berengues, a gente mandava uma equipe exclusiva para Brasília para cobrir o que os parlamentares goianos faziam e deixavam de fazer, né? Televisão, as pessoas falam que nada se cria, tudo se copia. A gente copiou um projeto que foi do jornalista Paulo Berengues, mas que eu e você, Rafael, vivemos ele, então foi bacana, né? Vivemos. Bom demais, agradeço ao senador Jorge Cajuru, um amigo, né, de longa data, também de 20 anos aí, pelo elogio, e quero informar a ele e a todos os parlamentares que a Brasil Central ela está de portas abertas para todos os lados, direita, esquerda, centro, diagonal, quem defende máscara, quem não defende, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que ouvir opiniões, né? E não ouvir fofocas como outros fizeram aí no passado. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi preso hoje pela manhã no Rio de Janeiro pela Polícia Federal. A autorização da prisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ordem foi dada por conta do inquérito sobre a chamada milícia digital. A investigação é, na verdade, um desdobramento de outro inquérito, o que apura os supostos atos antidemocráticos. O mandado é de prisão preventiva e, portanto, não tem prazo estimado para acabar. Daniel Santana, qual a sua opinião sobre essa prisão? Prisão necessária ou excesso de preciosismo do STF? Daniel? Foi Antes de dar uma opinião sobre uma prisão, sobre um processo, até pela minha função, pela minha profissão, eu sempre gosto de ter acesso ao inquérito, né, acesso ao pedido de prisão. Nesse caso, eu não tive acesso, então deixando isso claro para opinar. São acusações de milícia, né, de homofobia, de organização de grupos que demandam que lutam contra a democracia, uma série de coisas. Eu não tenho nenhum apreço pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Acho, inclusive, que ele não deveria ter sido solto devido à sua atuação lá no Mensalão, em 2005. Aliás, é impressionante como dois dos principais polos daquela ação, daquele escândalo que nós tivemos no Brasil do Mensalão, os dois estão soltos, infelizmente, e ambos polarizando radicais de lados opostos, José Dirceu e Roberto Jefferson. Então isso para mim é muito mais absurdo do que esse pedido de prisão. Acho que o Supremo ele tem que dar uma resposta à sociedade, vou lembrar lá da prisão do deputado Daniel Silveira, uma resposta à sociedade de qual é realmente o crime e o que tem ocorrido nesses processos. Esses processos ficam muito fechados na mão de poucos e a população não recebe a explicação necessária sobre isso. Falta transparência, então. Falta transparência e eu vejo com muita preocupação quando você começa a prender pessoas que têm mandatos constituídos pela população, que têm voto, que foram votados, sem uma explicação clara do que está acontecendo. Porque parece, na minha opinião, cerceamento de opinião e intimidação. Isso é o que parece para mim. E estou dizendo, sem ter acesso ao processo, sem ter acesso ao pedido de prisão para poder falar com mais clareza sobre isso. Sua opinião, Júnior, a respeito disso, a respeito dessa prisão, foi necessária ou foi um excesso de preciosismo? Rafael, precisa de analisar, o Daniel foi muito bacana no que ele falou em relação a cerceamento de opinião. Cerceamento de opinião significa censura, né? Eu sou contra qualquer censura, eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quer. Agora, depois ele também tem que assumir o que ele falou.
vou seguir com o relator Daniel, que é advogado mais inteligente que nós tudo aqui dentro. Eu não conheço os autos, não sei exatamente o que está rolando ali, né? Acho que realmente tem política no meio, política que eu falo de perseguição no meio disso aí, mas eu não posso provar, então não vou entrar em bola dividida, né? Torço para que o melhor para o Brasil ocorra, né? Exatamente. Por mais esdrúxula que seja a opinião... Agora nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de censurar a opinião das pessoas. Sim, por mais esdrúxula que seja outro cuidado também que a gente tem... A pessoa pode falar. Rafael, o outro cuidado que a gente precisa ter também, sério, viu, Daniel? Sim. É das pessoas acharem o seguinte, não, ele tem uma opinião contrária a mim, então ele é errado. Vou persegui-lo, né? Vou persegui-lo, vou prejudicá-lo, vou prejudicá-lo. Exatamente. O deputado Daniel Silveira já havia sido preso. Aí eu tô aqui com um pedaço do pedido de prisão preventiva, da decisão da Procuradoria, que diz o seguinte, olha, esses elementos demonstram uma possível organização criminosa da qual, em tese, o representado faz parte do núcleo político, que tem como seu fim desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor de forma constitucionalmente prevista e atos ilegais e inconstitucionais como o Supremo e o Congresso Nacional, utilizando de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática. Isso é mais ou menos a mesma justificativa que foi utilizada na detenção do deputado Daniel Silveira, quando ele faz aquele vídeo para o YouTube, que o STF diz que é de ameaça e que comanda e que estaria no meio dessa rede virtual. Está na hora de se mostrar provas sobre isso. Nós tivemos uma CPI. O que é nós tivemos uma CPI sobre as fake caso? news. Pois é, nós tivemos uma CPI sobre as fake news, sobre essa milícia virtual, e não foi apresentada prova nenhuma. Exato. Onde estão as provas de que isso aconteceu? Que sustentam essas prisões? O STF, as entidades que regulam o nosso direito, elas têm que ser claras, elas têm que responder à população o motivo real dessas pessoas estarem sendo investigadas, presas. Nós tivemos várias pessoas. Sarah Winter, esqueci o nome daquele comediante, ele não é comediante, não sei, mas que inclusive teve um acidente, ficou paralisado do corpo para baixo, mas várias pessoas foram detidas no intuito de se investigar fake news e milícias virtuais. Se colocam participações de alguns filhos do presidente, falam que o Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, teria participações nessas milícias. Está na hora de se mostrar as provas disso, Rafael. Muito bem, 32017720, muita gente participando aqui conosco. Esse programa é de altíssimo nível do jornalismo goiano. E ele diz, faz críticas aqui ao Cajuru, dizendo o seguinte: eu vou deixar de assistir porque vocês veicularam a entrevista com o Cajuru. Aqui no Jornal Brasil Central fala todo mundo. E você, internauta, telespectador ou ouvinte, é inteligente para tirar as suas próprias conclusões, né? O que a gente mais recebe aqui, porque esse é um jornal forte, é pedido de cortar a cabeça, né? Seja de um, seja de outro. Algo que a gente não faz, não é a nossa conduta. A gente optou, né, Júnior, por fazer um jornalismo corajoso em que todo mundo fala e você que está em casa, você que está nos ouvindo, tire as suas próprias conclusões. O governador Ronaldo Caiado defende a liberdade de expressão, né? E eu não ia aceitar estar aqui, e eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado não ia aceitar ter o comando da Agência Brasil Central se tivesse algum tipo de perseguição, corte de cabeça, né? Agora, o que eu falo, as pessoas têm que assumir o que falam. Tem muita gente aí que fala assim, ele é negacionista. Tem uns que falam, ele é negacionista, ele é esquerdista, ele faz uma coisa, né? Ele é contra a máscara. Taxista, ele é eletricista. Tá aqui, a minha máscara tá aqui. Exato. E bem claro, tá? Eu defendo o uso de máscaras. Eu defendo vacinas. A gente tem que pensar nisso, Rafael. Exatamente. Você defende o uso de máscaras? 100%. Eu sempre. também. Você defende vacinas? 100%. Você tomou vacina, Rafael? Tomei, Você tomou, graças Daniel? a Deus. Tomei. Eu tomei as 2 doses. Então, tá aqui. A minha máscara tá aqui. Agora, tem muitas máscaras que daqui a uns dias as pessoas não vão ter como tirar. Que é a máscara da falsidade, da malandragem, né? Da mentira, da fofoca, da conversa fiada. Né? Eu voltando a esse assunto, para deixar bem claro para o telespectador que falou sobre Jorge Cajuru, eu penso de
com muita distância do pensamento do Roberto Jefferson, mas completamente o oposto do que ele tem dito e do que ele tem pregado. Tudo que ele pensa, eu penso exatamente ao contrário. Mas não é por isso que ele tem que ser preso. E, Rafael, Daniel... Você vai prender um deputado, você vai prender o presidente nacional de um partido. Você tem que ter provas, você tem que ter um processo sólido. Exatamente. A gente está incorrendo numa insegurança jurídica muito grande nesse país. Por irresponsabilidade, na minha opinião, autoritarismo, de algumas ministras do Supremo. As pessoas estão perdendo os amigos. Por exemplo, o que o Cajuru pensa, de repente, não é o que eu penso. Mas quando o Cajuru, quando acabar a pandemia, a gente puder sentar para tomar uma cerveja, igual eu já sentei para tomar uma cerveja com o Cajuru, eu não vou tomar, porque eu penso diferente dele. Entendeu? Tem que ter tolerância. Eu e o Rafael já tivemos com o Roberto Jefferson algumas vezes, nos tratou muito bem, foi muito educado. Isso há 20 anos atrás, na época do Mensalão. Né? Na época do Mensalão, o Roberto Jefferson era um herói. Sim. Será que ele estava mentindo? Depois de tanta coisa que aconteceu, depois que o povo expulsou exatamente o poder, expulsou quem estava no poder naquela época, o povo não era burro. O povo sabia o que estava acontecendo. Né? A situação financeira do país é uma situação extremamente difícil. Mas isso começou hoje. Nós aqui na Agência Brasil Central já pagamos 6 milhões em dívidas do passado. É verdade. Você já pensou que representa um país, um estado, que o governador Ronaldo Caiado pegou de dívidas? Né? Então, ninguém dá cano porque quer, a não ser que seja malandro. Né? Eu tenho certeza absoluta que